Olá a todos, esse vídeo tem por objetivo apresentarmos e demonstrarmos a ferramenta SCADA desenvolvida para gerenciamento do condomínio avícola. Essa é a tela inicial do SCADA, pessoal, onde aparece uma mensagem de boas-vindas, aparece o layout de todo o condomínio e aqui aparece o número de vivos em cada unidade. Nós estamos trabalhando com 2 unidades, tá? Para fins de demonstração. E aqui o especialista define apenas uma vez, no início do lote, quantas aves foram alojadas em cada unidade. Então definimos valores aqui, possíveis valores, né? Apenas para demonstração e damos um iniciar. A partir disso, nós entramos em outra tela. Essa tela aqui, ela apresenta à minha esquerda informações do aviário 1 e à minha direita informações do aviário 2, visto que estamos trabalhando com 2 aviários conforme dito. Os displays centralizados no aviário aqui, eles informam em tempo real a temperatura e a umidade em cada um dos aviários. Então, esses valores estão sendo simulados por potenciômetros. Então, externamente, nós temos uma bancada de ilustração, onde tem 2 controladores aqui fora, que representam os controladores que estão lá dentro do aviário, definindo planos de ação, capturando informações. E aqui fora, nesses controladores, nesses CLPs que nós estamos utilizando, nós temos os potenciômetros que estão simulando os sensores. Então isso representa os sensores que estão lá no campo, lá dentro do aviário, né, capturando informações de temperatura e de umidade. Então eu vou gerar o potenciômetro aqui da temperatura do aviário 1 e percebam que esse valor é alterado, tá? Em 35 graus, agora está em 30, 29, certo? Então isso simula, voltou para 35. A umidade também percebam que está variando conforme eu altero o potenciômetro. Da mesma forma, farei isso para o aviário 2. Notem na tela que a temperatura está variando, assim como a umidade, certo? Além disso, nós temos na parte inferior dessa tela as informações de valor médio, mínimo e máximo, tanto da temperatura como da umidade em ambos os aviários também. Esses cálculos são realizados por um controlador que está rodando em paralelo com essa aplicação. Esse controlador ele faz o intermédio de controlar as ações entre SCADA, né, e o banco de dados. Então esse controlador, na prática, ele calcula os possíveis planos de ação, o possível plano de ação correspondente ao LSTM IGA, a integração, certo? Além disso, ele recebe as informações lá de todos os aviários, processa as informações, calcula os valores máximo, médio e mínimo e apresenta ao SCADA aqui. Então tem um papel muito importante. Além disso, além dos valores máximo, médio e mínimo de temperatura e umidade em ambos os aviários, também é apresentado o dia do lote. Então percebam que aqui estamos no dia 2, né? Então a gente está simulando isso através de um tempo, né? Alguns segundos aí representam um dia. Esse dia do lote ele vai do dia 1 até o 40, que foi o que nós adotamos nesta apresentação. Seguindo, nós temos à minha direita aqui botões que levam a outras telas, telas de alarmes, tela de manejo e sair da aplicação. A tela de manejo, como vocês podem ver aqui, ela é muito importante porque ela, à minha esquerda, ela define o plano de ação, né? Ela apresenta o plano de ação que está sendo aplicado em cada uma das unidades. Então esse plano de ação ele é calculado pelo controlador, né? Pelo método GA-LSTM. Ele fica salvo no controlador e diariamente então o SCADA consulta esse plano, né? Troca informações com o controlador e então os valores são definidos aqui nesta tela para que o especialista consiga perceber, né, visualizar o que está sendo aplicado lá. À minha direita, nós temos outras medições em tempo real de cada um dos aviários. Temos a temperatura e a umidade, conforme já explicamos, foi demonstrado. Também temos o peso instantâneo e a quantia de ração que está sendo consumida. Esses valores de peso instantâneo e quantia de ração também são simulados por potenciômetros. Então eu vou gerar aqui um potenciômetro do aviário 1,
percebem que está subindo o peso e a quantia de ração. E eu vou fazer isso também para o aviário 2 agora. Então percebam que também o peso instantâneo está aumentando e a quantidade de ração também. Então isso simula, por exemplo, uma balança que está lá no aviário, né? As aves sobem na balança, essa balança captura o peso, certo? E transmite até o escada. E o nosso controlador aqui faz o cálculo do peso médio, certo? Para possíveis consultas. Nesse display, a gente consegue informar a mortalidade diária. Por exemplo, setamos 100 no aviário 1 e setamos 80 no aviário 2, por exemplo, né? Então isso elimina a necessidade de fichas do especialista ter que, por acaso, anotar a mortalidade em fichas, o que não gera muita segurança, né? Então esse é um ponto importante que a nossa aplicação ela aborda. Além disso, pessoal, nós temos a aba de histórico. Nessa aba de histórico, o especialista consegue obter informações passadas do dia 1 até o dia atual. Então, se nós dermos um atualizar aqui, a gente percebe que a informação de 2 dias, porque nós estamos no dia 3. Então, a gente, por exemplo, quer saber a informação do dia 1. Selecionamos o dia 1, damos um procurar. E aqui está a informação do dia 1. Queremos informação do dia 2. Atualizamos, dia 2, procurar. Então, percebam as informações do dia 2 aqui. Se nós queremos salvar essa aplicação, né, salvar esses dados históricos, nós clicamos no botão salvar, em que uma mensagem aparece e fala que o arquivo foi salvo na pasta raiz. Então, se nós entrarmos lá na pasta raiz, observamos que aqui está o histórico salvo. Perceba o histórico diário. Foi salvo dia 29/7, que é hoje, às 8h12 da manhã, hora que está sendo gravado esse vídeo. Se clicarmos aqui, vamos abrir esse histórico. Então percebam que as informações do dia 1 e do dia 2, elas estão sendo apresentadas aqui, certo? Na parte superior do aviário 1, na parte inferior do aviário 2. Então o especialista consegue ter essas informações para possíveis consultas, certo? Voltando aqui para o SCADA, outras possíveis funções que ele apresenta. Nós temos aqui também o histórico geral. Como a gente está no lote 1, então não tem nenhum lote disponível. Quando nós completarmos o primeiro lote, a gente vai perceber que tem lote disponível 1 e estamos no segundo lote. Nós damos um apresentar e a gente busca lá na pasta raiz esse documento, onde também ele vai exibir todas as informações dos 40 dias de qualquer um dos lotes. Então isso é um diferencial, pois em todos os controladores que nós visitamos nas propriedades em loco, nenhum faz isso. Então isso permite que o especialista, por exemplo, cruze esses dados para melhorias, enfim, informações a nível gerencial e tudo mais. Voltando aqui, pessoal, nós temos, percebo que está no dia 4 já, tá aqui, nós temos as informações de alarmes. Vamos abrir essa telinha de alarme. Então nós definimos condições aleatórias aqui, certo? E aqui ele está com o alarme ativo, ó. Ele fala que no aviário 2, a temperatura está com valor de 29,52. Então isso provavelmente ela ultrapassou um limite que nós pré-definimos e isso disparou um evento. Então entrou, né, dia 29/7 às 8h05 e aí ele está ativo. Foi provavelmente quando eu, simulei os potenciômetros aqui, eu subi demais o potenciômetro da temperatura e ele disparou esse evento. E aí ele está ativo, por isso que está em vermelho. Então isso é muito importante, pois permite que o especialista ele acompanhe por essa tela a normalidade, né? Deu uma possível bolsa de calor, então a temperatura subiu e isso ocasionou alguma ação nas aves. Então ele consegue por aqui monitorar tudo que está acontecendo, né? Eventos são disparados conforme a normalidades aconteçam. Certo, pessoal?
Então seria isso. Eu vou dar um pause nesse vídeo agora e vou esperar o dia do lote se completar, né? Estamos no dia 5, então eu vou aguardar até o dia 40. Quando isso acontecer, eu volto aqui e apresento para vocês o histórico do lote, né? Então, para nós comprovarmos que as informações ficam salvas lá. Então, estou dando um pause nesse vídeo e logo na sequência eu retorno. Então, até breve. Pessoal, voltamos. Então, percebam que acabou, né, a execução. Estamos no dia 40. Agora, então, nós voltamos aqui para a pasta raiz, onde a gente percebe que o condomínio foi salvo. As informações do condomínio foram salvas, certo? Então, estamos aqui dia 29/7, às 8h23. Então, quando acabou a simulação, eu dei uma acelerada lá nos dias, né, para nós não ficarmos muito tempo aí. Então, vamos abrir esse documento e vamos analisar agora as informações coletadas. Então, percebam que aqui está. Como falei antes, em cima o aviário 1, embaixo o aviário 2. Então, aqui estão as informações de temperatura, máxima, média e mínima, umidade, máxima, média e mínima, mortalidade. Percebam que a mortalidade que ela está variando nos primeiros dias, né? E aqui depois não varia mais porque eu não coloquei lá a mortalidade no display, né, para acelerar o processo, assim como a temperatura não está variando muito aqui, porque não foi, nem todos os dias eu gerei o potenciômetro, né, para variação. Nos primeiros dias, que foi quando a gente testou ela, percebam que, né, 36,59 primeiro dia, 29,8 dos dois aviários. E assim vai, certo, pessoal? Então, aqui temos umas imagens, certo? Que nós estamos agregando essa apresentação. Tem a imagem aqui, como vocês podem ver na tela, uma imagem da bancada ao fundo da aplicação, com a tela inicial. Aqui, analogamente, a bancada de testes e aplicação rodando ao fundo. E nessa imagem 3 aqui, apenas a bancada de teste. Essa bancada de teste, então, ela tem dois CLPs, como comentei, né? O aviário 1, o aviário 2. Aqui os switches, que fazem a derivação da rede. Então, essa rede, ela está sob o protocolo Modbus RTU e sob o meio físico Ethernet. Então, aqui nós temos um conversor Ethernet 232, né? Então o sinal chega a Ethernet e é convertido para 232, RS232, que alimenta, né, que faz a comunicação com os controladores de cada aviário. Então seria isso, pessoal, espero que tenham gostado, e até breve a todos, um abraço.